Pessoal, boa tarde. Esse é o curso de Formação Política e Cidadã. Hoje nós teremos a nossa aula número 12, que será conduzida pelo professor doutor José Lucas de Almena Guzmão, que é professor do Instituto Federal de Alagoas, do Campo de Santana do Ipanema, professor de filosofia. O Lucas, parceiro, um dos idealizadores do curso, junto com o restante do coletivo de humanidades do Campo Santana de Ipanema. O Lucas é graduado em filosofia e em pedagogia, ele é mestre em filosofia e é doutor em educação, e hoje debaterá com a gente sobre meio ambiente e cidadania. Eu peço a todo mundo que está participando aqui ao vivo e deixe os seus microfones desligados, só por uma questão de organização, para não dar nenhuma interferência, e sigamos em frente. É sempre uma satisfação imensa encontrar vocês e poder, junto com vocês, estar realizando este curso, esse evento, debatendo sobre temas que a gente tem considerado extremamente significativos para nós nos pensarmos e pensarmos a vida, a sociedade, pensarmos quem somos enquanto seres sociais e seres políticos. Então, professor Lucas, é uma satisfação muito grande encontrar você, você que é um amigo caro de Santana do Ipanema, do Instituto Federal, e eu passo a bola para você, passo a palavra para que você já conduza os nossos trabalhos. Vou ficar aqui em stand-by, em off, anotando alguma questão, e assim que você quiser que eu passe as questões, ou no final da sua apresentação como um todo, a gente abre para os debates. Então, professor Lucas, toca o barco, é com o senhor, é com você. Obrigado, pessoal. Vamos junto. Pessoal, boa tarde. Professor Levi, professor Danilo, com grande alegria que estou aqui novamente para conduzir essa aula, uma experiência um tanto nova, por ser uma aula com um determinado aparato técnico, até então não muito praticado por mim, eu acredito pela maioria, mas que por conta das conjunturas, por conta do momento atual, a gente acabou direcionando nossas atividades enquanto instituição, enquanto Instituto Federal, para esse ambiente, o ambiente online. Todavia, a gente deve levar em consideração que, mesmo sendo um ambiente online, virtual, por trás do virtual sempre existe um real. E aí a gente utiliza o virtual como meio de atingir esse real, atingir as pessoas, e as pessoas, consequentemente, também nos atingir, causando a interação, causando a sociabilidade. Né? Então, essa sociabilidade, ela é real, ela tem como instrumento um elemento virtual, e nós estamos aqui. Então, é uma grande alegria estar participando do curso, e também encontrar os meus colegas do Instituto Federal, aqui representado pelo Danilo, Levi, bem como encontrar todos vocês. Então, dito isso, eu vou dar aqui início ao curso, à aula de hoje, que trata sobre meio ambiente e cidadania, que é, grosso modo, uma continuidade do que eu falei no momento que eu tive com vocês sobre a ética e a responsabilidade. Né? Eu trouxe aqui autores como Han Jonas, Martin Heidegger, Emmanuel Levinas, Hannah Arendt, uma série de autores contemporâneos que tentam pensar o mundo, tentam pensar a realidade e, de alguma forma, acabam discorrendo sobre temas pontuais, como é o tema do meio ambiente, mais precisamente na obra O Princípio da Responsabilidade, do Han Jonas, onde ele estabelece uma ética que envolve o meio ambiente. Nessa perspectiva, a forma como eu vou trabalhar o meio ambiente e a cidadania, ela se estrutura dentro de uma tríade. Então eu vou apresentar características da filosofia, da antropologia filosófica e da filosofia contemporânea. Então, é uma perspectiva de olhar para o meio ambiente que se distingue um tanto dos eventos
estatísticos. É evidente que eu posso trazer alguns dados estatísticos, mas a reflexão ela está para além do elemento estatístico, está para além do elemento geográfico, porque ela tem um objeto muito específico, que é justamente esse olhar para a antropologia filosófica. A antropologia filosófica, ela tem como objetivo, como cerne da sua questão fundamental, dizer o meio ambiente sem dissociá-lo do homem. Porque a gente tem, eu vou mostrar isso, uma estrutura na tradição do conhecimento que, a partir da modernidade, ela dividiu o homem entre o homem e o que está fora do homem. Basicamente, aquela relação apresentada por Descartes, tá? No seu cogito, né? O cogito ergo sum, é o penso logo sou, a atividade do pensamento ligada à existência. Portanto, o homem é o objeto do conhecimento, o homem é o sujeito do conhecimento, e o que está fora da mente é o objeto do conhecimento, a ser conhecido. Então, é uma visão duplicada, é uma dualidade. O homem só conhece porque ele tem uma interação com o ambiente, de modo que, na tradição moderna, em nenhum momento o meio ambiente ele é visto como sendo parte do homem, o homem como meio ambiente. Né? Sempre é o homem com relação ao meio ambiente. Então, a gente traz o peso dessa tradição, que vai configurar a tradição, a cultura burguesa, são basicamente 600 anos de cultura burguesa, e essa cultura, então, dividiu as coisas. Há uma divisão, a gente não trata o homem, ou seja, a gente não trata uma antropologia a partir da ideia de que esse antros é o próprio ambiente. Então, nós, seres humanos, somos também ambiente. E, a partir dessa concepção, nós vamos ter outras vertentes de duplicação do próprio real, como também a duplicação de que a cabeça está fora do corpo. Tá? Ou seja, a gente tem isso metaforicamente em perspectivas filosóficas, religiosas, a ideia de que é a cabeça que pensa, não o corpo que pensa. A gente não tem ainda essa concepção do corpo conectado com o ambiente, do corpo conectado com o real, de tal forma que essa conexão forme uma unidade, que é a unidade ambiental. Então, está tudo muito separado, há uma divisão, isso foi posto claramente na tradição, na cultura, e agora começa um rompimento com essa visão de dualidade, e uma das vertentes que rompem com essa concepção é justamente a vertente que pensa o meio ambiente. Então, o meu trabalho vai apresentar esse problema, a minha aula aqui vai apresentar essa problemática. Então, qual é a primeira ideia aqui? O rompimento com a dualidade. O rompimento com a dualidade. Nós fazemos parte de uma totalidade. E, em termos do meio ambiente, nós somos uma totalidade numa unidade. Grosso modo, isso significa dizer que nós somos iguais porque somos diferentes. A diferença é o princípio da igualdade, da totalidade, que unifica nós humanos na realidade do ambiente. Nós estamos todos nós inseridos nessa realidade. E essa realidade, eu falei isso no último momento, ela vai ter uma relação com a teoria dos afetos, dito nas palavras de Spinoza, a teoria das afecções. Então, nós estamos o tempo todo vivendo os afetos, porque os afetos é aquilo que nos afeta. São afecções. E essas afecções, elas são encontros de corpos nessa unidade. Então, é nessa perspectiva que eu vou tratar da questão do meio ambiente, numa totalidade, que são afecções, afetos. Esses afetos, eles se manifestam na nossa vida em diversas performances. Ele tem uma realidade multifacetada. Então, é a informação que eu recebo por meio da mídia, por exemplo, ela me afeta, ela traz um afeto. É a perspectiva familiar, as minhas relações pessoais, é a perspectiva política, é a perspectiva epistemológica para aqueles que produzem ciência, é a perspectiva ética do nosso convívio diário. Tudo isso é afecção, tudo isso é afeto, tudo isso nos afeta.
né? É um impacto. Esse impacto, evidentemente, ele molda a forma como nós olhamos para o mundo. Como diria William Dilthey, ao cairmos do mundo, herdamos imediatamente o modo de ser do mundo, porque o modo de ser do mundo é o nosso. É o nosso. Então, quando a gente reflete o meio ambiente dentro de uma perspectiva antropológica, filosófica, a gente se insere dentro do problema do meio ambiente. Tá? Um problema do meio ambiente. Isso é bastante elucidativo na contemporaneidade, quando a gente vê, por exemplo, a encíclica do Papa Francisco, Laudato Si, que foi publicada em 24 de maio de 2015, né? Laudato Si significa a casa comum, e o Papa Francisco vai descrever nessa encíclica justamente essa ideia da casa comum. Inclusive, quando houve o sínodo da Amazônia, alguns grupos e movimentos sociais defendiam uma terra unificada na Amazônia, a Amazônia independente dos países e organizada pelos seus povos, os povos indígenas, os ribeirinhos, eles configurariam ali uma nação indígena, unificada, com trânsito de pessoas dentro dessa nação, com um projeto de nação capaz de proteger o meio ambiente, em práticas de extrativismo, com uma configuração de trabalho distinta. Isso foi uma discussão que houve no Sínodo dos Bispos, mas, evidentemente, as nossas políticas e o nosso modelo jamais iria liberar a Amazônia para ser uma nação que unisse os povos que tem território com a Amazônia, chamada Amazônia Legal, os povos, todas as culturas, porque quando a gente pensa o meio ambiente, especificamente aqui da Amazônia, a gente tem uma totalidade. Desse modo, alguns autores tentaram captar essa totalidade da Amazônia na sua cultura, na sua antropologia, que depende da proteção da floresta. Isso é um dado importante, porque sem a proteção da floresta, a gente tem a morte do antros, da ética amazônica. Então, muitos autores, como Henrique Dussel, autores que partem de uma filosofia da libertação e também de uma teologia da libertação, cito aqui Leonardo Boff, Gustavo Gutierrez, entre outros, acreditam que esse clamor dos povos amazônicos seria um clamor do próprio homem. Então, o problema da Amazônia, ele não é um problema particular, como as nossas instituições de Estado colocaram, como sendo um problema particular de interesse nacional. Então, isso é uma questão que para muitos autores, sobretudo os autores que partem ali da fenomenologia e do existencialismo, como esses autores que eu citei agora há pouco, eles concebem, então, ali um problema fundamental do ser humano. Então, não é um problema nacional, é um problema universal, é um problema internacional, é um problema do ser humano. É por isso que quando a gente vê noticiário sobre, por exemplo, a questão da atividade industrial no Brasil, depende de como o Brasil mostra a Amazônia para o mundo. Inclusive, o Brasil está tendo dificuldade de investimento externo, porque a gente tem uma política de meio ambiente extremamente perversa. E a nossa política ambiental, e isso é o que quebrou com a imagem do Brasil no exterior, é algo assim assustador. Assustador. O Brasil é um país hoje visto no mundo como destruidor do meio ambiente. Isso dificulta as relações de comércio, mesmo em um modelo liberal que nós vivemos, dificulta. Há uma preocupação, como eu falei, a princípio teórica em relação ao meio ambiente, mas também existe uma preocupação política. E aí isso é uma ideia que justifica o princípio ético do Han Jonas, quando ele diz, haja de tal forma para uma autêntica vida humana na Terra. Uma autêntica vida humana na Terra implica que a gente precisa do ambiente para viver. E é isso que o Papa Francisco também traz na sua encíclica, proteger a casa comum. A Terra é a nossa casa comum. No primeiro encontro, eu dizia para vocês que o homem é a parte consciente da Terra e que, a partir da sua decisão, da sua liberdade, nós vamos ter uma repercussão na totalidade. Então,
as relações de meio ambiente, parte das minhas decisões é a minha escolha. Por isso, ela é uma atitude de cidadania, né? E, inclusive, surge nessa discussão a ideia de que o cidadão consciente do século XXI é aquele cidadão que pensa de forma global, pensa de forma internacional, mas age de forma particular, age num ethos particular, que é a sua vida diária. Então, nós temos a responsabilidade, a incumbência de proteger o meio ambiente. Então, essa é a perspectiva que eu apresento a vocês, da gente trabalhar o meio ambiente nessa perspectiva geral, inclusos no universo ambiental, ou seja, nós fazemos parte de uma totalidade. Eu lembro da expressão de Carl Sagan, eu sempre falo ela, inclusive falei no último momento, o Carl Sagan tem uma concepção de homem que ele diz o seguinte, que quando houve a formação do universo, os princípios constituintes do universo que formaram o nosso corpo se encontram nesse corpo nesse momento, assim como tiveram presente lá na formação do universo, que é a constituição atômica. Se a gente for para a unidade primária das coisas, no caso do átomo, a gente vai perceber que nós somos, usando uma linguagem metafórica, poeira das estrelas. Eu posso querer estabelecer qualquer ideia para o ser humano, qualquer conceito para o ser humano, mas esse conceito ele é irredutível. Os princípios constituintes da formação do universo estão presentes no nosso corpo. Então, nós somos parte de uma totalidade. Então, eu quero apresentar a vocês como esse ser humano se desenvolveu na sua historicidade, no tempo, em relação ao meio ambiente. Em que momento a natureza teve presente. Então, eu vou apresentar aqui também uma concepção de natureza e mostrar para vocês como essa concepção de natureza acompanha o desenvolvimento da cidadania, o desenvolvimento da polis. Então, nós temos aqui uma ethos da polis, uma ética da polis, uma ética da cidade. Então, eu vou mostrar para vocês como isso se colocou teoricamente no pensamento ocidental, em que momento houve a divisão e, ao mesmo tempo, a importância da reflexão ambiental. Então, vejam só, quando a gente fala sobre o meio ambiente e a gente joga o homem como parte do meio ambiente, a gente constata o seguinte, o meio ambiente só é possível de ser pensado porque há uma parte do ambiente que pensa que é a parte humana. Ou seja, o meio ambiente, os entes do meio ambiente, os minerais, os vegetais, os animais, eles dependem dessa parte pensante para se estabelecerem como reflexão. Eles não podem auto-se refletirem, eles não podem refletir sobre eles mesmos. Quem é capaz de refletir sobre eles é o homem. Então, quando a gente olha assim para a historicidade, a relação do homem com o meio ambiente, ela aparece no primeiro momento dentro de uma perspectiva panteísta. Essa perspectiva panteísta, aqui tem o professor Danilo, o professor Levi, que podem, assim, até depois acrescentar dados da antropologia cultural para pensar essa questão, mas, grosso modo, a maior parte dos autores concebem essa ideia. Eu cito aqui um autor que eu estava lendo para preparar esse curso, que é o Jean-Baptiste Vico. Então, ele fala que o primeiro momento de compreensão da natureza desenvolvido pelos homens é o panteísmo. O que é o panteísmo? O panteísmo é a ideia de que o divino é a natureza e a natureza é o divino. Deus é a natureza e a natureza é Deus. Não há distinção. Essa vertente de religiosidade ela vai ser comum nas tribos indígenas, por exemplo, e é uma forma, assim, muito interessante, porque ao admitir que a natureza é divina e o divino é a própria natureza, existe todo um contexto de relação do homem com a natureza distinta da nossa concepção moderna. O panteísmo, a princípio, ele vai se desenvolver na relação do homem com a natureza por meio da linguagem oral, mas em um dado momento ele vai se tornar linguagem narrativa. Essa linguagem narrativa vai ser apresentada, por exemplo, na mitologia. E segundo o Vico, esse autor que eu citei agora há pouco, que é um autor que vai tratar sobre o curso comum da história, existe um ponto comum entre várias mitologias.
O Vico vai observar que essa ideia da totalidade humana, porque o Vico é um crítico do Descartes, é um crítico da divisão da dualidade, ele vai observar, então, que essa visão da totalidade do humano, o humano como ser integral, ela é um ponto comum, é algo próprio da natureza humana, que é a própria natureza do mundo. Então, por exemplo, se você considera a mitologia grega, na mitologia grega você tem uma estrutura de narrativa que ela acompanha todo o desenvolvimento do mundo natural. Inclusive, os primeiros deuses lá da mitologia grega, os deuses, né, os deuses arcaicos, os deuses antigos, eles não tinham formatação humana. O primeiro deus na mitologia grega é caos, é o universo caótico. Do caos até a terceira ordem, que é a ordem dos deuses olimpianos, nós vamos ter a harmonia cósmica, o cosmo. O cosmo é a harmonia, então é a harmonização da natureza, é a divisão dos fenômenos da natureza que ocorre na mitologia. Isso prova claramente a relação do homem antigo com a natureza, como ele observa o meio ambiente. Nas narrativas de Homero e de Hesíodo, Zeus organiza o cosmo. Zeus se responsabiliza pelo céu, o controle dos raios, Poseidon pelas águas, Deméter pela terra. Então há ali uma relação do homem-terra, que na mitologia hebraica é o homus adâmicos. Adâmico significa terra. Inclusive eu falei no nosso último encontro que a palavra humus, humano, vem de humus. Humus é o que fertiliza a terra. Então o homem está ligado com a terra. Nas narrativas mitológicas, nas diversas concepções de mundo, há esse ponto comum. Vocês sabem, por exemplo, como os gregos compreendiam, dentro do universo mitológico, as estações do ano. As estações do ano eram compreendidas a partir do humor da deusa Deméter. Sabe-se na mitologia grega que a filha de Deméter, que é Perséfone, ela é sequestrada por Hades, que é o deus do submundo. E aí Deméter fica triste. Deméter é a terra, é a deusa da terra. Ela fertiliza a terra, ela traz condições para a vida humana. E quando a filha de Deméter é sequestrada, ela fica triste. E ela deixa de fertilizar a terra. A terra não dá mais fruto. E aí os deuses olimpianos, preocupados com a existência humana, a existência dos homens, resolveu consultar Deméter, para que Deméter voltasse a fertilizar a terra. Deméter disse que não sentia alegria porque não estava com a sua filha. E aí os deuses resolvem conversar com Hades, o deus do submundo, do inferno grego. E lá, quando vão resgatar o Hades, quando vão resgatar Perséfone, Hades, né, já com o veredicto dos deuses, oferece uma romã para Perséfone. Perséfone se alimenta da romã. E uma vez que alguém, na mitologia grega, come alimento do inferno, fica ligado ao inferno. Então, a filha de Deméter passa 6 meses no inferno, ela vai ser resgatada, e ela passa 6 meses na terra. Quando ela passa 6 meses no inferno, a mãe dela fica triste, deixa de fertilizar a terra. Nós temos o inverno e o outono. Quando ela está com sua mãe, a filha está com sua mãe, Deméter se alegra, e Deméter passa a fertilizar a terra. E aí nós temos o verão e a primavera. Então, veja, é uma visão já politeísta, mas que é ainda ligada com a natureza. Ou seja, os deuses, eles são personificações humanas em contato com o mundo, com a própria natureza. E aí, quando a gente fala do cosmo, né, o cosmo é a harmonia, é o ponto máximo dessa estrutura, nós temos também a ética. Quando a gente usa o cosmo, mas a ética, a gente vai ter a cosmética. A cosmética é a harmonização do cosmo. É por isso que a gente fala do produto cosmético, né? Que é a ética mais estética, mais o cosmo. É você harmonizar o que é caótico. Então, essa é uma ideia grega que vai entrar profundamente na nossa cultura.
Os gregos, eles tinham essa relação, então, da religião com o meio ambiente, porque a religião grega, ela não é uma religião doutrinária, como a religião judaico-cristã. Você estabelece uma normativa, não há um decálogo, há uma certa liberdade em termos de religiosidade na Grécia Antiga, sobretudo no período das grandes sínteses do pensamento, já, porque a cultura grega é uma cultura muito extensa, muito longa. Então, os gregos concebiam dessa forma a religião. Então, eles tinham uma religião pública, de um lado, que tinha essa visão do cosmos, e eles tinham também uma religião oculta, a religião do Orfismo, baseada na narrativa de Orfeu, que tem uma distinção em relação à religião pública. A religião do Orfismo ela é radicalmente dualística. Vai defender a concepção de corpo e alma, da divisão do homem e do ambiente. Então, de um lado, a vertente da mitologia que concebe o ser humano incluso no ambiente, e do lado, a religião ófica, que parte também da mitologia, mas um outro olhar da mitologia, que é a dualidade do bem e do mal, a dualidade do dia e da noite. O mundo é uma duplicação da realidade, e essas duas culturas elas vão entrar no pensamento ocidental para prefigurar a concepção que a nossa sociedade ocidental, capitalista e cristã tem do ambiente. Em seguida, depois da era mitológica, nós vamos ter a chamada era racional, como diz Jean-Baptiste Vico. Esse momento da era racional, que para ele é representado pelo momento que ele chama de época dos homens, é justamente o momento em que ocorre a primazia da episteme, ou seja, o surgimento de um conhecimento que se afaste das narrativas mitológicas. O interessante é que, quando surge esse conhecimento mais racional, mais sistemático, dentro de uma lógica que vai se desenvolver, evidentemente, no processo histórico, ele não se dissocia da natureza. Não se dissocia da natureza. Então, esse primeiro conhecimento ele é conhecido pela tradição epistemológica como conhecimento naturalista, ou cosmológico, ou ainda chamado de pensamento pré-socrático, que ocorre lá, basicamente, em meados do século VI a.C. Esse pensamento naturalista ele tem como objetivo explicar os fenômenos da natureza. E nessa tentativa de explicar os fenômenos da natureza, nós vamos ter uma concepção da física, que vai romper com a mitologia e apresentar um conceito que, embora pareça trivial para nós hoje, mas é uma justificativa da racionalidade para compreender o mundo. Vejam só, eu falava agora há pouco do panteísmo e do politeísmo. Nessas estruturas de conhecimento, do politeísmo e do panteísmo, o ser humano e o ambiente humano estão à mercê do humor dos deuses. É uma explicação religiosa, é uma explicação teológica. Quando nós temos o advento da era naturalista por meio da razão, nós temos um rompimento, nós temos uma ruptura. Essa ruptura vai aparecer primeiramente pelo filósofo Tales de Mileto. O Tales de Mileto, ele queria encontrar o princípio que fundava a realidade, que mantinha a realidade e encerrava a realidade. Ele chamava esse princípio de arché. Arché, no grego, significa origem. Os gregos lançam o problema da origem, ou seja, de onde tudo se originou. Qual é o primeiro princípio, qual é a unidade primária do cosmos? Qual é a unidade originária do cosmos? O princípio do princípio. E aí o Tales vai afirmar que o princípio dos princípios é a água. Então, a água, para o Tales, não é a água somente no sentido líquido, né? A água e as suas manifestações. E a água também, para o Tales, ela é um elemento do logos. O que é o logos? O logos é o que dá sentido ao mundo. Então, a água é o que dá sentido ao mundo. O logos, né? Depois a gente vai ter o verbo lagain, né? Aquilo que traz luz. De logos nós vamos ter lógica. No latim, logos é o verbo. Né? O verbo, na língua portuguesa, é o verbo é aquilo que dá sentido. Né?
dá sentido ao tempo e ao espaço. Então, o logos, a água de Tales é o logos, é aquilo que dá sentido. Tá? Ela tem uma característica panpsicista, porque para o Tales a água está presente em todas as coisas. Essa é uma concepção monista, é o único princípio que funda o real. E essa água também em Tales, ela tem um contorno divino. A água coincide com o divino. Se vocês observarem, uma das questões que se apresenta no problema ambiental hoje é o problema da água. É interessante colocar isso. O Tales concebe, há mais de 2000 anos, que a água é o princípio fundante do mundo. É claro, Tales não escreveu nenhum livro, nós temos fragmentos e comentários de outros autores, como Aristóteles, por exemplo, que vai comentar sobre Tales. Inclusive, esses comentadores apontam que Tales chegou à concepção de que a água é o princípio originário do cosmos, está presente em todas as coisas, então veja uma herança do aspecto divino, do panteísmo, justamente o fato de que todos nós dependemos da água. Ele fez uma viagem ao Egito, ficou surpreendido às margens do rio Nilo, né, em observar que onde existia água, existia vida. E, é claro, isso é algo evidente, é óbvio, mas parece que a humanidade caiu no esquecimento. Um dos problemas hoje do meio ambiente é o problema da água, e dado o fato que o Brasil é um dos países que está querendo privatizar a água. Na verdade, a nossa água, uma parte dela já é privatizada. Acredito que as pessoas aqui, aquelas que já chegaram na vida adulta em um dado momento da sua vida, lembram claramente que tomavam água da torneira. A gente tem um aumento, assim, na compra de água potável, água acessível, água não poluída, né? Basicamente, nos últimos anos para cá, de um aumento de 500%. Então, a água é um problema. A água, a gente fala muito sobre outros recursos naturais, mas a água é um problema, já é um problema de escassez do mundo, a gente já vive, já tem dados que tratam sobre isso. Então, ele estava lá colocando a água no século VI a.C. E outra, a água ela não vai aparecer somente na cultura grega. Reconsiderem também a cultura cristã. A cultura cristã. E aí há uma questão histórica interessante. Quando a gente olha, por exemplo, para a narrativa do Gênesis na Bíblia, antes de Abraão, porque vocês sabem que a Bíblia, no seu texto original, ela não tem a nomeação dos livros, nem capítulos, nem versículos. Isso vai ser colocado pela tradição ao longo dos séculos. O livro do Gênesis, que é o livro que discute a origem, ele é um livro póstumo. Ele é colocado na Bíblia no início por uma questão pedagógica, porque fala da origem da criação, mas a discussão da origem, ela é justamente no período em que aparecem as concepções originárias da Grécia Antiga. Então, no momento que está discutindo a origem do universo, o povo hebreu está discutindo a origem do mundo. Então, eles escrevem o Gênesis. Então, a água ela vai ser um elemento muito, muito elucidativo no Novo Testamento. A cultura cristã vai falar do batismo nas águas, a água que purifica. Isso é uma influência grega. A água quase que como um princípio libertador da alma humana. A água que purifica. E, inclusive, hoje, né, as pessoas mais religiosas, elas usam a água benta, elas usam a água como elemento de purificação. Na própria narrativa, dentro da teologia cristã, né, o Evangelho é muito claro nisso, ele afirma que quando o soldado lançou a lança ao lado de Cristo, jorrou sangue e água. Então, você tem todo um universo em torno da água. Né? Primeiro porque a água ela é muito pedagógica, ela é didática, ela é palpável, né? Ela é dada a sensibilidade, mas vejam que essa ideia da água, ela extrapola, então, os limites de uma mera investigação geográfica ou uma investigação biológica. A água é um elemento antropológico. É um elemento antropológico. Tá? Basta quando nós entramos em contato com as comunidades ribeirinhas.
O rio, a água do rio, ela é sacralizada. Aqui no Nordeste, a gente está no sertão, e próximo do Rio São Francisco, né, Santana do Ipanema é uma cidade que é próxima de Pão de Açúcar, acredito que uma média de 40, 50 quilômetros, você chega no São Francisco. Então, você tem toda uma cultura, tem todo um antro, tem toda uma ética em torno do rio, que passa por elementos da cultura popular, passa por elementos religiosos, e esses elementos são fundamentais para o desenvolvimento econômico. Então, você tem ali o quê? Um modo de ser de uma cultura em torno de um ente natural, que oferece o quê? A água, aquilo que possibilita a vida. Tá? Então, essa descoberta de Tales é uma aposta que o Tales faz. Uma aposta. Você dizer que a razão tem como elemento uma unidade primária que é a água, é uma aposta. Ele está dizendo, olha, não são os humor dos deuses que determinam a funcionalidade do real, mas é a água. É uma aposta. Ou seja, é uma aposta da razão diante da mitologia. Claro, ainda com possíveis elementos e ligações com o pensamento mitológico. Mas é uma aposta. Agora o que Tales está querendo, no fundo, dizer? Agora a gente pode refletir o mundo a partir da água. A partir de um elemento natural. A gente pode observar para a natureza, racionalizar a natureza e compreendê-la. O grande problema é que quando a gente passa a compreender a natureza, a racionalizar a natureza, a gente acredita que está acima da própria natureza, porque a tradição, a partir da modernidade, colocou que nós não somos natureza. Nós somos natureza, como eu coloquei agora há pouco. Se eu concebo a minha realidade como não fazendo parte da natureza, evidentemente eu vou detonar essa natureza. Né? Aí eu digo, quando eu vou para casa de campo, eu vou para casa de praia, eu vou para um lugar mais bucólico, eu digo, eu vou... Não! Essa concepção precisa ser transformada. Nós somos natureza. Tá? E engraçado quando chega lá na casa de campo, na casa de praia, começa a dizer, isso aqui está muito chato, era bom uma televisão, né? Aí vai assistir televisão, vai assistir Netflix, depois, vamos pedir uma pizza. Né? Então, a gente tem essa visão dicotômica que causa um modo de ser que é nocivo. É nocivo. Inclusive, quando a gente convive com as pessoas que estão ligadas à terra, e também ligadas à água, à terra, à água, a esse universo bucólico, a gente vê a concepção de ambiente que ela tem. Tá? A gente vê o contexto que ela olha para o mundo. Ali você tem uma transformação do tempo, uma transformação da cultura. Mas a modernidade nos faz perder isso. Tá? Então, o Tales, por exemplo, só para ilustrar aqui, acrescentar uma informação, ele conseguiu, né, ou seja, 2.500 anos atrás, conseguiu prever um eclipse solar, fazendo cálculo a partir da colheita, do contato que ele tinha com a água e com a terra. Ele conseguiu prever, sem usar nenhum instrumento, apenas a observação. E quando ele conseguiu prever o eclipse solar, as pessoas pensavam que o Tales era uma espécie de mago, de mágico, e ele vai dizer, não, eu usei da observação e da matemática para prever o eclipse solar. Pela primeira vez na história, o eclipse solar não vai ser explicado a partir de um evento mitológico. É um evento calculado, dado pela razão. Tá? E aí, qual é a importância da formação cidadã e da ética? É como nós vamos usar o cálculo, é como nós vamos usar o pragmatismo, os instrumentos que nós temos, que surgiu da racionalidade do Logos, sobre o meio ambiente, para pensar o meio ambiente. Então, eu dei essa ênfase no Tales, porque o Tales ele vai trazer esse princípio que nutre todas as coisas. A água. Né? A água que está presente em todas as culturas, que é um elemento antropológico. Né? Hoje a gente fala da romaria da terra e da água. Né? Porque o problema da terra é ligado ao problema da água. É um problema só. É o problema natural. Proteger, por exemplo, a gente sabe que proteger os nossos recursos naturais, proteger a Amazônia, por exemplo, é a garantia que nós temos que vai ter chuvas úmidas, chuvas possíveis de fertilizar a terra no centro-oeste do Brasil. Que a floresta amazônica é uma espécie de estufa, claro, as pessoas que são aqui da geografia podem, né, descrever isso melhor do que eu. A gente sabe que o vento que vem dos Andes depende da floresta amazônica para se transformar em água.
Então, quando a gente escuta, por exemplo, um ministro de Estado dizer que vai abrir a boiada, né? Ou seja, o ministro do meio ambiente que é contra o meio ambiente. Né? Que é contra o meio ambiente. Isso é assustador. É a institucionalização da destruição do próprio homem. A questão da natureza não é um problema particular, não é simplesmente gerar empregos, não é isso, né? É um problema de todos nós, é um ethos, é um problema de cidadania. Se eu não me posiciono contra a devastação ambiental, eu estou tendo uma posição contra mim mesmo. Contra mim mesmo. Existem dados estatísticos, por exemplo, para a gente aqui, né, elucidar melhor a questão, que aponta que um dos índices de morte, por exemplo, questões ambientais, é a poluição do ar. Você tem algumas cidades no mundo, né, em países altamente industrializados, onde você não tem mais ar puro. Você vai, por exemplo, tem uma cidade como Xangai, na China. As pessoas estão lá o tempo todo usando máscara e, quando elas chegam em casa, elas precisam condicionar o ar para poder respirar de forma minimamente saudável. Ou seja, você tem que comprar ar puro. Tá? O ar já não é um elemento tão gratuito. E o ar a poluição do ar é um dos problemas que gera, né, uma série de outros problemas de saúde. Por isso ela mata tanto. Mata tanto. Todos os anos uma série de pessoas morrem por conta do ar, que não é tão... O ar não é benéfico, não há ar puro, você tem que comprar ar. Tá? E aí, dentro dessa lógica do ar, para vocês verem como tudo isso está interligado no pensamento antigo, a gente pode ir para o segundo pensador, que também é um pensador que está lá próximo do Tales de Mileto, que é o Anaximenes de Mileto. Se para o Tales a água é o princípio fundante, para o Anaximenes de Mileto, o princípio fundante é uma substância aérea ilimitada. Essa substância aérea ilimitada, ela está num perene movimento, ela se estabelece pela condensação e rarefação, que é o ar. O que o Anaximenes de Mileto vai observar? Ele vai observar o seguinte: olha, o princípio fundante do universo, ele deve ser invisível e ao mesmo tempo visível. Ele visualiza isso no ar. Tá? Então ele vai dizer que a água já é consequência do ar. Então, o Anaximenes coloca o problema do ar. O ar é também outro símbolo antropológico. É outro elemento marcado por uma antropologia profundamente ligado às religiões. E aí eu reforço novamente, cultura cristã, cristianismo inicial. O Espírito Santo aparece como vento. É o ar, é o espírito. A ideia do ar se aproxima da ideia da ânima. Né? Ânima, no grego, é psique. Psique é a alma. Então, o ar é a alma do homem. Também a alma do mundo. Né? E no caso da cultura cristã, como eu falei agora há pouco, o ar, que é o Espírito Santo, é uma ligação com o elemento da inteligência. O Espírito Santo, simbolicamente na Bíblia, é também a inteligência divina. Então você tem o Logos ali presente, o ar como Logos. Tá? Você tem, por exemplo, você pega a passagem bíblica lá, que tem uma conotação com o ar, com a garoa, profeta Elias passa pela tempestade e não encontra o Senhor. Em um dado momento, ele sente, quando a tempestade passa, a brisa leve e o ar. Tá? Então, ele sente Deus, a calmaria, né, naquele momento da brisa. Né? Então, o ar é a força, mas também é a calmaria. E é um elemento ligado totalmente ao nosso corpo. Está aí, portanto, uma prova de que a dualidade de dividir o corpo do meio ambiente é insustentável. O ar, né, circula os meus pulmões. Tá? Eu respiro. A gente sabe hoje o quão a respiração faz bem à saúde. Respirar. Respirar é um direito universal. Tá?
todos os seres humanos têm direito, não seres humanos e não humanos também, têm direito ao ar, têm direito à água, mas nem todos têm ar e água de qualidade. A gente está vivendo, por exemplo, nesse momento agora da pandemia, e a gente pode colocar claramente que um dos problemas é a escassez de água. Tá? Ou seja, basicamente 30 milhões de brasileiros não têm acesso à água para ter os cuidados básicos de limpeza para combater o vírus. A gente sabe que o vírus, embora exista um discurso de que o vírus não escolhe, não escolhe classe social. Evidentemente, o vírus é um patógeno, ele não tem razão, ele não tem consciência, ele simplesmente age na natureza. Mas a forma como nós nos portamos do mundo, ela influencia, sim, no avanço do patógeno, no avanço de um micro-organismo. Então, quem é que está sofrendo mais com a doença? São os pobres. Né? São os pobres. Quem é que está morrendo todos os dias? São os pobres. E, dentro dos pobres, aqueles mais vulneráveis. São as pessoas idosas, aqueles que têm doenças crônicas, e por aí vai. Né? É claro que a doença atinge também determinadas classes sociais, né? Atinge também os ricos, mas quem sofre mais são os pobres, justamente pelo fato de não ter um ambiente saudável que gere uma autêntica vida humana na Terra, como dizia o Han Jonas. Né? Então, o problema da água. E nas grandes cidades, o problema do ar. Né? Quantas e quantas pessoas no Brasil vivem num viaduto, recebendo ar poluído? Né? As nossas praias poluídas, belas, mais poluídas. Né? Então, aqui em Maceió, se você for andar em Maceió, você vai caminhar pela orla, a orla é maravilhosa, é uma das orlas mais bonitas do Atlântico Sul, cheia de, toda poluída, né? O esgoto da cidade, uma cidade grande, com mais de 1 milhão de habitantes, mas Maceió é um modelo para tantas outras cidades, nesse aspecto, um modelo negativo, né? Poluída. Você caminha na orla, você recebe a poluição dos carros, porque o tráfego é muito intenso, e a água é poluída. Então, você está lá correndo na orla, caminhando, você está recebendo ar poluído, e se você for se banhar no mar, você está recebendo água poluída. Sendo que a água e o ar, dentro da historicidade epistemológica, foi posto, desde a antiguidade, como sendo elementos do logos. Vejam, elementos do logos, da racionalidade. Né? Da racionalidade. Então, se a gente exclui esses elementos de racionalidade, que estão ligados ao meio ambiente, como eu falei, repito agora há pouco, nós estamos condenados a condenar nós mesmos. Bom, então, dentro desses primeiros autores do pensamento clássico, nós vamos ter várias performances voltadas para os elementos da natureza. Empédocles, por exemplo, vai dizer que o princípio originário são os 4 elementos, aí já é uma visão mais policêntrica da realidade, a realidade múltipla. Então, a água, a terra, o ar, o fogo, né? Então, ele vai categorizar esse movimento como princípio total das coisas. Bom, depois que nós temos todo esse olhar com a natureza, né? Depois que temos todo esse olhar para a natureza, nós temos um olhar para o homem. Nós temos um momento da filosofia que há um deslocamento do pensamento naturalista para o pensamento humanista, o olhar o homem. Por quê? Fazendo uma interpretação na formação da cidadania em relação ao meio ambiente. Porque a formação do homem, ela passa, primeiramente, pela compreensão do que ele é, a sua natureza, do que ele é, e também pela sua formação ética. Então, se nós queremos pensar o meio ambiente, nós precisamos de uma espécie de ética do meio ambiente, um ethos ambiental. Então, esse ethos é a atividade do homem, da liberdade do homem. Como o homem vai agir de acordo com a sua liberdade. Esse período, né, de olhar para o homem de uma forma mais racional, ele vai ter uma nuance muito específica em 2 momentos do pensamento grego. O pensamento antropológico ou humanístico e o pensamento sistemático, ou chamado pensamento das grandes sínteses. O pensamento humanístico se concentra na figura do Sócrates. E como eu já coloquei em um dos momentos, Sócrates vai lançar uma máxima,
que é a máxima do Gnosis Galton, do conhece-te a ti mesmo. Então, se você quer compreender qualquer coisa, primeiramente compreenda a si próprio. De modo que nós temos na filosofia do Sócrates uma expressão bastante elucidativa, que é quando ele afirma, por meio de Platão, a gente sabe que Sócrates não escreveu, quem escreveu foi Platão, que o pior ignorante é aquele que não é capaz de reconhecer a sua ignorância. Então, aquele que se acredita como aquele que compreende a verdade, como sábio, que conhece a totalidade, ele tem dificuldade de conviver com o contraditório. Ele tem dificuldade de reconhecer a sua própria ignorância. Então, Sócrates diz, olha, primeiro passo é você reconhecer a sua ignorância. Sócrates nos leva a isso no seu discurso. Reconhecer a própria ignorância significa olhar para mim mesmo. Quando eu olho para mim mesmo, eu me lanço no contato com os outros humanos e também com os outros entes não humanos. Eu passo a interagir com o meio. E aí aparece, ainda de forma muito sutil, evidentemente, o início da investigação crítica. Aqui, nesse momento da Grécia, nós não temos apenas a reflexão racionalista, tentando encontrar um princípio naturalista, mas nós temos o início da formação cidadã. O olhar para o próprio homem, para a formação integral do ser humano. O estopim disso tudo ocorre com Sócrates. Ele dá início, tá? Que é o ideal da arete. O que é a arete? A arete é a virtude. Então, o homem, para desenvolver os elementos da cidadania, para ele ser cidadão, ele deve seguir o caminho da virtude. O caminho da virtude, dentro da concepção grega, é o caminho que leva o homem à eudaimonia. A eudaimonia é a felicidade. E aqui nós temos uma concepção de felicidade que é distinta, por exemplo, da concepção de felicidade do cristianismo. Por quê? Porque para os gregos, a felicidade, ela não é um evento da individualidade. Ela é um evento da coletividade. Inclusive, se a gente tomar o diálogo A República de Platão, no livro 2, Platão vai afirmar o seguinte: em um dado momento, é necessário que você abdique da sua ação, mesmo que ela não lhe agrade, em prol do outro e da coletividade. Esse ideário da abdicação da própria liberdade em nome do outro e de si também, porque é coletivo, mas não da sua individualidade, daquilo que compete a sua vida particular, mas a sua vida, a sua vida coletiva, é os resquícios da primeira ideia de contratualismo político, que vai aparecer posteriormente na modernidade. Platão já fala isso no livro 2 da República. Então, os gregos tinham essa ideia de que a cidadania, a formação cidadã, o homem integral, cidadão, é aquele que alcança a felicidade coletiva. Então, é o bem comum. Quando eu coloco aqui que a questão ambiental não está dissociada do ser humano, porque o ser humano também é ambiente, é meio ambiente também, é natural, é natureza também, significa que pensar o problema ambiental é atingir uma ética da coletividade. Da coletividade. As minhas ações, isso deve ficar muito claro, quando a gente pensa questões de cidadania, questões de meio ambiente, a minha ação, ela não é uma ação somente por mim mesmo. Por mais particular que eu acredite que seja, ela não é apenas por mim mesmo. Ela é uma ação que discorre por toda a humanidade. O que eu escolho não é meu, mas de todo o mundo, de todo ser humano. E isso se atenua mais ainda em questões ambientais. Então, pensar, por exemplo, políticas públicas dentro do contexto de trabalho,
pensar políticas públicas voltadas para a discussão étnico-racial, pensar políticas públicas voltadas para a questão de gênero, é pensar também políticas públicas para o meio ambiente. Para o meio ambiente. Né? Por esses dias, por exemplo, aprovou-se uma lei de que os vizinhos têm a obrigação de denunciar a violência doméstica. Né? Isso é um rompimento com aquela concepção de que a gente acredita que não pode interferir na vida dos outros. A gente pode interferir na vida dos outros. Ali você tem uma ação clara de violência. Você, como cidadão, tem a obrigação de denunciar. Né? Não existe mais aquele imperativo, né, de que a gente não deve se meter. Deve. Porque as minhas decisões não são minhas, são decisões da humanidade. É um dever ético. E agora institucionalizado como lei. Inclusive, demorou muito, né, para chegar nessa estrutura legalista, né? Aliás, nessa estrutura legal. Bom, então, dito isso, passando por essa questão antropológica, o Sócrates que usa da ironia, que usa da maiêutica para levar o indivíduo à luz, né, a luz, que é um tema decorrente da razão, também tem uma ligação com o ambiente. Com o Heráclito vai falar do fogo lá nos pré-socráticos, então você tem uma ideia de luz muito clara, muito evidente, a luz que se aproxima da razão. Então, o Platão vai trazer muito a ideia da luz. Tá? O banquete de Platão, por exemplo, todos estão embriagados, ao término da festa, Sócrates se ergue como sendo o único sóbrio da festa e caminha na direção da luz. Caminhar na direção da luz é o caminho da virtude, da arete. Você tem ali uma ética do meio termo, do equilíbrio, e atingir a luz é atingir a racionalidade. Depois, dando continuidade à evolução do pensamento de Platão, já distanciando-se um pouco de Sócrates, Platão, ele divide o mundo. Ele, na verdade, ele é o primeiro assim, a conceber uma divisão mais radical do mundo, grosso modo, quando ele vai conceber que existe um mundo das ideias e um mundo sensível. Então, o conflito humano é o conflito da ideia e da sensibilidade. A ideia é o inteligível, tudo aquilo que é espiritual e teórico, e o sensível é tudo aquilo que é prático e experimental. Então, Platão lança essa ideia e vai afirmar que o mundo inteligível, ou seja, o mundo da alma, do espírito humano, é mais importante do que o mundo sensível, dado o fato que o mundo sensível já é uma cópia deturpada desse mundo inteligível, então nós estaríamos vivendo um simulacro, uma espécie de simulacro. Então, a realidade física é um simulacro, nós estamos nesse simulacro tentando encontrar essa realidade inteligível. Né? De modo que, por exemplo, na escola de Platão, nós não tínhamos escultura, nós não tínhamos arte, porque a escultura seria a cópia da ideia daquilo que o escultor pensou. Então, se eu tenho uma fotografia de uma flor, ali é a cópia da flor, não é a flor, então a cópia é deturpada. Se nós estamos aqui no ambiente virtual, tudo isso aqui é cópia, simulacro, porque é a cópia da cópia, porque é primeiro um virtual, eu estou vendo aqui imagens, né, espalhadas na tela do computador, vocês estão vendo a minha imagem, vendo outras coisas também, a gente passa o tempo todo ligado às imagens, por trás dessa imagem, que é virtual, tem um real, que sou eu, que são vocês, e ainda por trás desse real existe a minha alma, que é que é o espírito autêntico da minha existência, da existência de vocês. Então, por isso que vocês estão vendo agora é a cópia da cópia de uma realidade inteligível. Ou seja, todo mundo aqui está num simulacro. Se o mundo físico já é um simulacro, o mundo virtual mais ainda é um simulacro. Essa ideia de Platão, ela vai ter uma influência na cultura cristã. Isso vai ser muito claro, por exemplo, quando a gente lê Agostinho de Hipona, né? E, por outro lado, ela vai ter uma influência no pensamento de Aristóteles, mas no pensamento de Aristóteles tem uma divergência. E eu quero trabalhar justamente essa divergência. E aí eu entro no pensamento do Aristóteles. Por quê? Porque o Aristóteles ele é um autor que vai assumir como princípio teórico a natureza. Agora, é uma natureza ainda duplicada. O que é que o Aristóteles vai perceber? Eu estava falando agora há pouco, comecei lá, desde o panteísmo, falei do politeísmo e a sua relação com o meio ambiente, entrei na questão antropológica, falando de Sócrates, falei brevemente de Platão. Quando nós chegamos em Aristóteles, tomando a tradução epistemológica, aquilo que concebe conhecimento, em Aristóteles nós vamos ter uma forma distinta de conceber as ciências.
O que é que o Aristóteles vai fazer? Isso é um marco do seu pensamento. Primeiro, ele vai escrever em forma de tratado. A linguagem escrita de Aristóteles, ela é conceitual. O Aristóteles não está ligado ao diálogo, como ocorria em Platão, nem tampouco a fragmentos. Ele tem um objetivo muito claro, que é formar um sistema de conhecimento, que é consequência da atividade do mundo natural, e a partir desse sistema, você colocar a realidade dentro dele. Esse sistema de Aristóteles vai ser dividido da seguinte forma. Para o Aristóteles, nós temos aqui a ciência. Então, a ciência, o conhecimento total, as possibilidades dos horizontes do conhecimento. Então, a ciência, ela vai ser dividida em 3 formas. Primeiro, você vai ter a ciência teoréticas. Segundo, você vai ter as ciências práticas. E terceiro, você vai ter as ciências poéticas. A ciência teorética é um saber em si mesmo, ou seja, aquilo que a coisa é nela mesma, que para Aristóteles é a física, a metafísica, a psicologia, a matemática, a teologia. É um saber em si mesmo, que não depende de um terceiro, que não depende da intervenção. Ele vai continuar existindo, independente de qualquer coisa. Depois das ciências teoréticas, nós temos as ciências práticas, que é um saber para alcançar a moral, e por alcançar a moral é uma acepção da cidadania, que o Aristóteles vai identificar na ética e na política. E a terceira forma da ciência, que é a poética, é um saber para a produtividade, que é a retórica e a poesia, poieses, que é um aspecto mais estético das ciências. Bom, eu quero então agora tratar um pouco sobre as ciências teoréticas, que é aquela ciência que é um saber em si mesmo, que é a ciência do ser. O que é que o Aristóteles vai estabelecer? Que existe uma forma de conhecimento que não é pragmática, que é nela mesma, que tem como objetivo desenvolver uma ontologia. O que é uma ontologia? Um estudo do ser. O Aristóteles, para chegar à constatação de que há uma ciência do ser que não se degenera, que é incorruptível, que é nela mesmo que ela é, que não tem interferência de um terceiro, ele precisou olhar a estrutura do movimento, a ordem do movimento da própria natureza. O Aristóteles observou que nós não podemos retroceder ao infinito. E aí ele vai apresentar os conceitos de ato e potência, porque para ele tudo é uma passagem, o ato é a manifestação do ser, para uma potência que é a possibilidade do ser. Então, a gente considera uma semente. Em ato, ela é semente, é o que ela é nela mesma. Mas em potência, ela já é uma árvore, já é uma fruteira. Então, todos os entes que existem no mundo têm a potencialidade de ser atualizado. No entanto, Aristóteles coloca o seguinte: por conta dessa passagem do ato para a potência, nós não podemos retroceder ao infinito. Porque se nós retrocedermos ao infinito, o tempo deixa de existir, o espaço deixa de existir, consequentemente, a razão deixa de existir, nós humanos e entes não humanos também não existem. Então, para ele deve existir um primeiro princípio. Esse primeiro princípio, como diz São Tomás de Aquino, é a causa que não é causada, que causa todas as causas, identificado na cultura cristã como sendo Deus, usado por Aristóteles com a metáfora do motor imóvel. Ou seja, há um ente, há um motor na realidade que move todos os entes do mundo, e esse motor não é movido por um terceiro, por isso ele é imóvel. Ele é o princípio do princípio, a causa da causa. Então, a partir dele, você tem todo o movimento do mundo natural. Ora, se você tem um motor que é o princípio do princípio, você tem uma ciência que estuda esse princípio do princípio, que é a metafísica. A metafísica estuda o princípio do princípio, a causa da causa. Isso em Aristóteles. Todo o resto é encarregado pelo estudo da física. E por ser encarregado pelo estudo da física, tem uma dependência da natureza.
tem uma dependência do ambiente. De modo que, quando Aristóteles transita das ciências teoréticas para a ciência prática, ele estabelece a possibilidade de uma ordem cidadã como consequência da atividade metafísica. E aí ele vai escrever um livro chamado Política, que é, basicamente, o primeiro tratado do pensamento político na filosofia ocidental. É claro que nós temos obras renomadas, como a República de Platão, mas a República de Platão ela vai tratar de inúmeros temas. A Política de Aristóteles ela é específica em tratar de um único tema, que é a política. E aí o Aristóteles vai ser categórico. Por que os homens são seres políticos? Porque os homens estão na incumbência de desenvolver o pensamento cidadão. Para ele, a resposta encontra-se na natureza. Aristóteles vai afirmar, livro 1 da política, o homem é um animal político por natureza, tá? Porque na natureza há seres que mandam e há seres que obedecem. Tem alguém ligado, professor Levi? Flávia, é a Flávia Fernandes. Flávia, por favor, desligue seu microfone. Muito obrigado, viu? Mas se for alguém querendo fazer uma pergunta, fique à vontade também. Mas a gente não colocou essa parte lá, Só um minuto. Flávia. Flávia Fernandes. Oi. Olá, boa tarde. Boa tarde. Flávia, o que eu... Vocês me desculpem. Tranquilo. A minha internet, desculpa, não tá das melhores a minha internet. Tudo bem, tranquilo, Flávia. Vocês queriam falar alguma coisa comigo? Eu não entendi. É que o seu microfone está ligado, Flávia. O professor Danilo desativou. Manda ver, Lucas. Bom, então, como eu estava explicando, a política de Aristóteles ela é consequência de uma aproximação da máxima o homem é um animal político por natureza, ou politikos, né? O homem é um animal político por natureza. Por quê? Porque Aristóteles vai observar que na natureza, tanto no reino vegetal quanto no reino animal, há seres que mandam e há seres que obedecem. E dado o fato de que a natureza é a primazia da racionalidade, é a primazia, não da racionalidade, mas a primazia da essência das coisas, o homem deve se aproximar da natureza para organizar a sua vida cidadã. Então, para ele, o homem é um animal político por natureza. E aí ele vai defender que a atividade desse homos políticos naturais, né, esse homem animal político por natureza, deve ser a atividade da polis, a atividade da cidade. De modo que, para Aristóteles, aqueles que não vivem na cidade ou são deuses ou são bárbaros, não fazem parte da condição humana. Bom, e aí ele vai defender uma espécie de liberdade dos homens livres, e aí é preciso ressaltar que, embora Aristóteles tenha o mérito de ser o responsável por pensar a política de forma racional, ele é responsável também de estabelecer algumas concepções teóricas que não nos agradam. Porque quando ele fala do homem, ele é muito específico em relação a isso, ele não dá margem de interpretação, mas ele coloca que o homem que ele está falando é o homem, o macho, sexo masculino. Né? Porque o homem, ele é, dentro da estrutura natural, aquele que é dotado de racionalidade. E aí vocês devem se perguntar, mas e as mulheres? Bom, as mulheres, para Aristóteles, elas não fazem parte, infelizmente, da categoria humana. Ou se elas fazem parte da categoria humana, ele deixa uma breve interpretação para isso, o fazem com um objetivo muito claro, obedecer.
né? Obedecer. Por quê? Porque, segundo Aristóteles, existiam umas espécies de partículas, as homeomerias, todas elas eram masculinas, mas por um acidente da natureza surgiram as femininas. Né? Numa linguagem interpretativa, isso implica dizer que o que a mulher, para Aristóteles, é um homem falido. Ela é um acidente da matéria perfeita, que é o homem. A matéria perfeita é o homem, isso é um dado da natureza para Aristóteles, mas acontecem acidentes na natureza. Ele diz que esses acidentes são provocados por temperaturas, ele dá uma explicação física lá. Então, portanto, a mulher não pode participar da atividade política. O objetivo da mulher é justamente o de obedecer, e aí dentro da relação dos trabalhos, ela deve praticar aquilo que lhe compete, criar os filhos e os trabalhos domésticos. De modo que, segundo o Aristóteles, se porventura a mulher não colaborar com aquilo que lhe é intrínseco, que é natural, ela está doente. Da mesma forma, o escravo, e o Aristóteles vai dizer que o escravo, o mesmo interesse do escravo é o interesse natural do patrão, sendo que o patrão é aquele que manda e o escravo é aquele que obedece. De modo que se o escravo não obedecer, ele está doente ou ele é um deus, uma coisa do tipo, para Aristóteles. Então, imagine, por exemplo, na Grécia, uma mulher, e tem os bárbaros também, só para completar a tríade aristotélica. Os bárbaros, que não são gregos, eles também não fazem parte da condição humana, porque a condição humana é algo do espírito grego, então eles devem se tornar escravos. Esses escravos, é uma teoria que Aristóteles encontra para justificar o escravo de guerra. Então, imagine a condição de uma mulher, né, nesse contexto de pensamento, ela sendo, primeiramente, mulher, já é acidente da matéria perfeita, segundo, sendo escrava, e terceira, sendo bárbara, vinda de outros povos. Então, ela seria deturpada e falida 3 vezes. Isso aí, basicamente, é a origem do pensamento machista, e o pensamento machista, ele se sustenta da forma como se sustenta porque ele tem uma justificativa teórica. Nenhuma forma de preconceito se sustenta simplesmente de forma aleatória. Existe uma estrutura, existe algo pensado. Agora, é claro, pensamento nocivo, pensamento preconceituoso, racista. E como diz o Marx, né, velho Karl Marx, quando nós não conhecemos a nossa história, nós tendemos a repeti-la. Então, basicamente, isso se infiltrou no pensamento ocidental, de modo que a gente vem repetindo a história durante séculos e séculos. E é por isso que é tão difícil e tão delicado a gente conseguir certos avanços no campo da sociabilidade. Mas a gente, como nós que somos intelectuais, no nosso último encontro, eu coloquei essa questão, né? Podem nos tirar tudo, mas nos resta a probidade intelectual. É o que o Nietzsche coloca. Podem nos tirar a nossa liberdade, até o ambiente que a gente vive, a gente pode até viver menos por conta de doenças, por conta da poluição do ar, por problemas ambientais, mas a gente ainda tem a probidade intelectual. E como probidade intelectual temos a obrigação, não de resolver os problemas, porque não nos compete resolver os problemas, mas de diagnosticar os problemas e apresentá-los para aqueles que conduzem os problemas. Então, a gente tem essa obrigação, é um compromisso moral, um compromisso ético. Professor Levi, só uma dúvida, a aula vai até às 17 ou às 17h30? Às 17h30. Ah, tá ótimo, então. Bom, então vamos lá. Eu coloquei aqui algumas questões do Aristóteles, né, e eu vou queria apontar aqui algumas passagens, né. O Aristóteles, quando ele estabelece, então, a política, ele vai dizer que a primeira unidade da política, na polis, é a união entre um homem e uma mulher. Então, ele é responsável por conceber aí uma ideia clássica de família, homem e mulher, né, e também o boi e os filhos, o boi para puxar o arado, os filhos para trabalhar a terra. E aí eu coloquei aqui uma citação do Aristóteles, eu vou fazer a leitura dela. O Aristóteles diz assim, abre aspas, isso não é neles o efeito de uma ideia pré-concebida,
seja, do homem e da mulher, não é uma ideia preconcebida. Se vocês observarem, quem vai defender uma concepção de cidadania, de atividade política, de ética preconcebida é Platão. Porque para Platão, como eu falei, o corpo é uma cópia da alma e a nossa realidade é pré-existencial. Isso é uma concepção, inclusive, da metempsicose de Platão, se a gente quiser fazer uma interpretação tanto um pouco forçada, não muito, mas há uma ideia de reencarnacionismo, que a nossa existência preconcebe o mundo físico, e aí a gente já cai no mundo com esse karma, com essa carga, e a gente tem que purificar a alma. Isso é algo vindo da cultura do ofismo, né, da religião secreta que eu falei, embora eu, quando comecei a aula, parti para o discurso mais da natureza, mas no ofismo a gente vai ter essa ideia da alma que precisa se purificar. O pensamento de Platão, grosso modo, vai defender essa ideia de que nós temos uma pré-existência. Então, Aristóteles, veja que está rompendo aqui com Platão. Aí ele diz, isso não é neles o efeito de uma ideia preconcebida. Ou seja, quando o homem se une à mulher, isso não é algo preconcebido para Aristóteles. Não é como lá no mito dos andrógenos, no banquete de Platão, que você tem que encontrar a sua cara metade porque foi escrita nas estrelas. Né? Veja interessante essa discussão, né? Porque como Aristóteles vai conceber que a política, a cidadania começa com a união do homem com a mulher, a gente tem uma ideia, então, do amor ainda muito platônica, né? A gente nunca acredita que o amor é algo desenvolvido pela realidade física, a gente sempre acredita que ele é metafísico. Né? De modo que a gente diz coisas absurdas para o outro, né? Diz que ama o outro eternamente. Quando você conhece alguém, que você tem todo uma novidade diante de você, e você também é novidade, e geralmente as pessoas dizem, poxa, parece que eu te conheço há tanto tempo. É uma ideia muito preconcebida, né, da existência, de que foi escrito, né, que está lá, estabelecido, né, isso nos agrada psicologicamente. A gente não acredita que o amor vai ser construído nas mazelas físicas, né, do ordinário. O ordinário não nos agrada muito, né, mas é justamente no ordinário que a realidade acontece. E aí Aristóteles diz, isso não é neles o efeito de uma ideia preconcebida. Inspira-lhes a natureza, como aos outros animais e até mesmo às plantas, o desejo de deixarem após si um ser que lhes assemelhe. Então vejam que para o Aristóteles é muito claro, não há aqui um espaço de um amor metafísico, né? Na verdade o que há é o interesse de procriação. Né? A inspiração natural é que determina a união do homem com a mulher. Mas aí ele continua. Há também, por obra da natureza, veja que a natureza está presente, ele está escrevendo aqui um livro de política, mas ele está o tempo todo apresentando o conceito de política ligado ao conceito de natureza. Né? Talvez o problema do pensamento da Aristóteles não seja conceber a natureza como princípio da política, mas a forma como ele reflete o que é a natureza. Né? O que é a natureza. E aí continua. Há também por obra da natureza e para a conservação da espécie um ser que ordena e um ser que obedece. Né? Veja, é uma obra da natureza e para a conservação da espécie. São palavras de Aristóteles. Né? Não é uma escolha minha. Né? É uma determinação da natureza. Vejam como essa ideia de que a natureza determina o nosso comportamento é perene na história ocidental. Né? Então, há seres que ordenam e há seres que obedecem. E aí o Aristóteles continua. Porque aquele que possui inteligência capaz de previsão tem naturalmente autoridade e poder de chefe. A ideia do homem como chefe. O que nada mais possui além da força física para executar deve forçosamente obedecer e servir. Ora, segundo Aristóteles, aqueles que são desprovidos de força física devem forçosamente obedecer e servir. E, pois, o interesse do Senhor é o mesmo que o do escravo. Fecha aspas. Então, vejam, aqui nessa citação do Aristóteles, da política, fica muito, muito claro que o que determina a atividade cidadã e a sua efetivação, a sua atualização, é justamente o fato dos homens seguirem a natureza. Então, nós temos aí uma espécie de justnaturalismo, de regra natural das coisas, e que, evidentemente, vai influenciar, como eu falei agora há pouco, toda a nossa cultura. Então, Aristóteles, né,
já que há seres que mandam que obedecem, eu estava trazendo agora há pouco a questão da mulher, então a mulher é confundida com as classes dos bárbaros, eu já coloquei isso para vocês. A mulher ela não possui o instinto do mando. Então, na natureza, a mulher é um acidente da matéria perfeita, que é o homem, ou seja, a mulher é um homem em falência. E aí ele vai dizer o seguinte, né? Cito Aristóteles, abre aspas, esta dupla união do homem com a mulher, do senhor com o escravo, constitui, antes de tudo, a família. A primeira família se formou da mulher e do boi para o lavro. Fecha aspas. Então, é uma ligação, uma concepção de cidadania em Aristóteles totalmente ligada ao ambiente da família, e a partir desse ambiente, dessa unidade primária da família, ele vai conceber uma estrutura de consanguinidade na organização das colônias e por aí vai. Bom, esse pensamento de Aristóteles, e eu queria dar ênfase a isso, ele vai determinar uma reprodução cultural. Né? O Aristóteles, ele vai ter um percurso diferente de Platão, no que diz respeito à cultura cristã, primeiro, porque de Aristóteles perdeu-se 80% das suas obras, o que nós temos são 20%. E esses 20% foi o suficiente para causar reflexão, para causar impacto. O Aristóteles ele vai ter uma entrada na cultura europeia, basicamente ali na Baixa Idade Média, por conta, sobretudo, da influência árabe. Vocês sabem, historicamente, que o Alexandre o Grande, ele se propôs a ter todos os livros do mundo, a concentrar o material intelectual do mundo, inclusive com espécimes de plantas, de animais, de minerais, na Biblioteca da Alexandria. E agregada à Biblioteca da Alexandria existia a Universidade da Alexandria, que é um dos centros culturais da Antiguidade. Ali se encontrava uma parte das obras de Aristóteles. E em vários momentos a biblioteca vai ser queimada, vai ser saqueada, essas obras vão se dispersar. Inclusive algumas obras, como a Metafísica, por exemplo, ela só vai entrar basicamente na Europa no século XII. Isso é interessante porque quando Aristóteles entra na Europa no século XII, ele vai ser lido pelos intelectuais da França, na Universidade de Paris, também Sorbonne, e um dos seus intérpretes e estudiosos vai ser Tomás de Aquino, que inclusive sofreu 46 processos inquisitoriais porque lia Aristóteles. E aí, quando São Tomás consegue escrever um opúsculo aristotélico, a sua filosofia, seu pensamento se torna um pensamento total, e vai ser acolhido pela igreja como um todo. Então, do século XII ao século XVI, o modo operante do pensamento na Europa vai ser o pensamento aristotélico. Agora, lembrando o seguinte, que quando a gente pensa a Idade Média, é preciso considerar que a Idade Média, primeiramente, ela não é apenas a Idade Média cristã, a gente tem a Idade Média árabe, inclusive o Império Otomano no século XII era infinitamente maior do que o Império Cristão. A gente também tem a influência dos vintes, mas ao norte. Então, o Império Cristão e Sacrossantos Impérios Cristãos são impérios pequenos ali na Idade Média. O cristianismo e o avanço da igreja vai ser muito mais evidente na modernidade, quando nós temos as navegações marítimas. Então, esse pensamento aristotélico, ele entra lá no século XII, pelos intelectuais da Sorbonne. A partir do século XV, ou melhor, século XVI, início do século XVI, esse pensamento aristotélico ele vai ser criticado, né, na Europa. Mas nós vamos ter o advento da Revolução Científica, lá com Copérnico, Galileu, Kepler, e aí e sobretudo Bacon vai desconsiderar o pensamento aristotélico, né, vai defender um pragmatismo, mas esse pensamento aristotélico ele vai ganhar força de outro lado, que é a Contra-Reforma. E uma das iniciativas da Contra-Reforma católica é de difundir o pensamento católico para as novas colônias no mundo. E aí o Aristóteles vai imigrar pelos jesuítas, chamado movimento da Ratio Studiorum, vai imigrar para as Américas e vai mudar um certo perfil do modo de ser do nosso povo, da nossa cultura. Infelizmente, nós vamos herdar uma cultura baixista. É claro que, evidente, isso não é culpa do Aristóteles. É claro que o Aristóteles escreveu coisas perversas sobre a mulher, mas ele não foi militante da ideia dele mesmo. Isso foi feito posteriormente, inclusive com algumas interpretações
um tanto desvinculadas do próprio Aristóteles. Claro, Aristóteles deve ser criticado, mas existem algumas nuances de críticas que não convêm, até porque o modelo de Aristóteles é muito específico, e ele é muito claro também. Mas, enfim, nós vamos herdar essa estrutura, né, na nossa formação cidadã, vamos ter essa concepção de natureza, onde há seres que obedecem e há seres que mandam. Isso vai causar também um impacto, né, e aí eu quero entrar na questão do tema que eu estou colocando, isso vai causar um impacto também na concepção que a gente tem com o ambiente. Por quê? Porque se a gente pega o livro 1 da Política de Aristóteles, a gente vai perceber o tempo todo que Aristóteles defende a domesticação de animais, o controle da natureza. Isso vai servir para um modelo político que começa lá na Idade Média, e que depois vai se casar com o pensamento moderno, para você ter certa forma, uma certa maneira de olhar para a natureza que autoriza a exploração da própria natureza. Então, a gente vai ter aí, na desenvoltura do pensamento, né, da formação cidadã e da questão do meio ambiente, toda uma ideia que justifica a exploração da natureza. Então, o Brasil, por exemplo, que é uma colônia de exploração, ele vai ter uma profunda influência desse pensamento, ao passo que também, com o desenvolvimento histórico, considerem, por exemplo, quando o Marquês de Pombal expulsa os jesuítas, ele vai trazer os elementos da Revolução Científica. E uma das questões que eu coloquei para vocês, no último encontro, citando Bacon, a ideia do Bacon, quando Bacon disse que nós devemos explorar a natureza como o carrasco explora sua vítima. Ou seja, a ideia de que a natureza deve, de fato, ser explorada, que o ambiente, os entes, eles devem servir aos humanos sem nenhum limite moral, sem nenhum limite ético, porque cabe ao homem sair do mundo de papel e ir para o mundo natural, não dá mais para conceber lá a realidade como faziam os escolásticos, apenas de forma descritiva. Então, você vai para o mundo pragmático. O mundo pragmático requer, então, a exploração da natureza, de modo que Bacon vai influenciar a Revolução Industrial. Então, a partir daí, nós vamos ter essa cultura, né? Essa cultura que divide o homem da natureza, que explora a natureza. Quando eu falo de explorar a natureza, não é a gente se apropriar da natureza como sendo nós mesmos natureza, a gente se apropriar da natureza excluindo os entes naturais. Veja, uma apropriação que exclui. Por quê? Por que é uma apropriação que exclui? Porque você se apropria para gerar capital, e aí aqui já dentro do pensamento moderno, você se apropria para gerar capital, para proliferar capital. Então, o que é que importa numa economia liberal? E vamos ser mais precisos, neoliberal, onde o movimento é a própria ordem do lucro, é que você consuma o tempo todo e aquilo que você consome, a matéria-prima, por sua vez, ela vem da natureza. Então, se a produção é em série, você vai começar a ter um problema na natureza. E isso vai ser justificado pela modernidade. De modo que nós temos o quê? Nesse momento, nós temos, evidentemente, um processo revolucionário, revolucionário no contexto das produções humanas. A humanidade nunca vai produzir tanta riqueza como na modernidade. Nós hoje produzimos riqueza suficiente para todos os seres humanos. Evidentemente, o capital, que é revolucionário, ele vai se encarregar também de resolver uma série de problemas humanos, como o avanço das ciências. Mas tem uma coisa que aparece, isso vai aparecer lá na modernidade, já com Pascal vai tratar sobre isso, o Jean Baptiste Vico, que esse olhar profundo na razão, apenas na razão, esquecendo da acessibilidade, acreditando que no investimento das produções que o homem vai resolver os seus problemas, é um profundo engano. Né? Pode gerar a curto prazo certo benefício, a gente nunca viveu tanto, se a gente levar em consideração que a expectativa de vida do homem, a partir da modernidade, dá um salto dos 40 para os 60 anos, que vários problemas de saúde foram resolvidos com a descoberta dos antibióticos, das vacinas, né? Embora tenha todo esse desenvolvimento tecnológico, por outro lado, a gente tem os interesses socioeconômicos, políticos de determinados grupos, e que a gente vê hoje, na contemporaneidade, assumindo um discurso pseudocientífico, inclusive. Então, há uma negação da ciência. Essa negação da ciência, ela é um problema que afeta a relação do homem com o ambiente. Né? Por exemplo, a gente, nesse momento de pandemia, isso é muito elucidativo, a negação da ciência. Né? Os governantes, os nossos governantes especificamente, negam a ciência, negam os fatos,
A gente teve a negação de um patógeno, de um micro-organismo, e a gente vive uma verdadeira catástrofe humana, né, em danos humanos contra aqueles mais vulneráveis. Então, toda essa questão da produção, e eu fiz questão de acompanhar historicamente esse processo, que vai livrando, que vai dissociando, tirando o homem da sua realidade tão qual ele é, seja ser natural, integral, embora consciente, mas parte do mundo, a parte consciente do mundo. Coloquei isso para vocês no último momento, na medida que essa divisão vai acontecendo, que nós vamos nos afastando da natureza, a gente vai criando os instrumentos da nossa própria destruição. Então, professor Levi, eu vou abrir agora um momento para alguém fazer alguma pergunta, porque eu estou um pouco cansado, embora ainda tenha 20 minutos, eu gostaria de dialogar com o pessoal, então. Beleza, Lucas. Parabéns pelas suas colocações. E eu vou começar aqui transmitindo para você, repassando para você algo que foi posto agora aqui no finalzinho das suas exposições. A Ângela Teles, que sempre participa, que sempre interage, ela colocou que acredita que ainda hoje existe um reflexo desse, e isso se dá com um peso histórico, né, da exploração da natureza, da mulher, como objeto de poder, da coisificação da natureza, da mulher. Se você já quiser começar a refletir, retomando essa questão dela, fica à vontade. Então, essa questão, né, que ela colocou, né, isso que eu também estou colocando, o homem que se coloca fora da natureza, essa carga teórica, cultural, que a gente vem vivendo sobre questões de etnia, questões de gênero, e também questões ambientais, que é algo que se infiltrou dentro da nossa cultura, para que passe por uma modificação no modo de pensar dos homens, precisa também de uma tomada epistemológica. Qual é essa tomada epistemológica? No início eu falei para vocês que a gente concebeu o pensamento sempre a partir de uma realidade entre sujeito e objeto. Sempre uma dicotomia, sempre um mundo duplicado. Então, para que o pensamento se estabeleça de uma forma distinta, é preciso reinventar as nossas faculdades cognitivas. Reinventar no sentido teórico mesmo, analisar as que foram postas. Porque, vejam só, a gente aprendeu que pensar é um fenômeno da cabeça. É uma atividade da cognição. A gente não aprendeu a pensar fora da cabeça. A gente nunca parou para refletir que o pensamento, por exemplo, é geográfico. Que o pensamento se encontra fora da cabeça, no próprio mundo. Tá? Pelo contrário, a gente dividiu a nossa relação com o mundo, se separou do mundo. Eu penso que isso seja um grande equívoco, porque nós somos o mundo, e o mundo também é nós. Nós somos afetados por esse mundo. Nós temos que nos deixar afetar. Então, na medida que eu me nego a pensar dessa forma, que eu me nego ao que é geográfico, que eu me nego a respeitar todos os entes vivos e não vivos, isso é importante também. Eu coloquei muito isso no nosso último encontro, quando eu falava do princípio da responsabilidade, que ao ter um contorno jurídico, esse princípio precisa considerar entes humanos e não humanos. E os entes não humanos são justamente os animais, as plantas, os minerais, os seres humanos que não existem, que ainda vão existir. Então, se a gente não tem uma estrutura jurídica para permitir, como diz o Han Jonas, uma autêntica vida humana na Terra, de conceber que o pensar não é simplesmente uma atividade da cognição mental, mas ele é geográfico, é um modo de ser do próprio homem, a gente vai continuar a história de opressão. O que é que vai acontecer? Nós vamos simplesmente reformular questões linguísticas para dizer um problema. Mudar o jogo, mudar as peças e não mudar o jogo.
Então, problemas de gênero, problemas étnicos, raciais, eles vão ser somente problemas linguísticos. A gente promove uma revolução linguística, evidentemente ela é importante, mas tudo fica condenado a uma linguagem, não aquilo como alguns autores colocam, sobretudo do existencialismo, o desvelamento do ser, o ser que acontece. É muito curioso isso, porque ao passo que nós somos negacionistas da ciência, nós estamos apegados a certo discurso de racionalidade, de conclamar a razão, pouco sensível, né? A gente tem pouca sensibilidade. A cultura moderna nos fez ser insensíveis. Então, se a gente não tiver sensibilidade com essa totalidade, com essa integração, a gente está condenado ao que os pós-modernos colocam, Jean-François Léopard, Zygmunt Bauman, o Sloterdijk, ao fracasso. A reformular um conceito de humano que é o conceito de homem em ruínas. Então, assim, é um aspecto gritante, e que nós devemos assumir a postura, não por viés político, não importa, mas por uma concepção ética, por uma concepção moral, bem próximo daquilo que Kant falava. A gente deve agir em prol do outro, porque o outro é humano, né? A gente deve proteger o meio ambiente, porque o meio ambiente é que possibilita a autêntica vida na Terra, humana e não humana. Então, é um compromisso ético que nós temos. Não dá mais para a gente não ter uma postura que seja contra a violência de gênero, uma postura contra o racismo. A gente tem que ter uma postura sólida sobre isso. A gente não pode mais se permitir determinados discursos, ou tentar, sabe, dizer que esse discurso é um discurso de tendência política tal ou tendência política Y. É uma questão de humanidade. Professor Levi, agradecer a Ângela pelas colocações. Então, Lucas, agora aqui, enquanto você falava, eu escrevi no chat que você está apontando para uma revolução humana, né? Mas uma revolução numa profundeza que o pessoal tem que entender. É uma revolução, eu coloquei aqui, do ponto de vista até ontológico do que a gente entende como ser humano, né? E eu concordo plenamente com você. Eu acho que a gente, inclusive, já bateu papo sobre isso, eu concordo plenamente. E aí, nessa linha, Lucas, no começo das suas colocações, eu fiquei provocando aqui o pessoal no chat, e aí eu coloquei para o pessoal que a gente tem que entender a natureza, né, o meio ambiente, que a gente faz parte dele, a gente intervém, constrói, pensando na perspectiva que você trouxe, de nos entendermos como seres marcados pela geografia, pelas relações múltiplas, né, entre a gente com a própria natureza, e como a gente constrói o espaço, como a gente interfere nisso tudo. Eu coloquei que a gente tem que perceber a natureza como um direito fundamental, mas, né, na linha do que você está dizendo, um dever, né, essencial, para que a gente, eu estou fazendo trocadilho com as palavras, mas talvez para ficar mais didático, mas é por aí, né? É disso que você vem falando e que a gente até já vem debatendo, pô, da necessidade da gente, né? Você citou vários filósofos, e agora eu não lembro exatamente como Platão falou, mas tem uma passagem dele, que eu me recordo, que ele fala da gente não ser, né, os cavalos puxando a carroça, né, mas para a gente ser o condutor da carroça. E aí, pensando na nossa vida, a gente tem conduzido a vida para um caminho que eu até coloquei aqui, sendo talvez sarcástico, brincando aqui no chat, né? Que se a gente não cuidar, não assumir essa responsabilidade, essa ética a qual você está apontando, muito com base né, no Hans Jones, mas também eu acredito que, porque você fez leituras muito fundamentadas, né? Por exemplo, na perspectiva do cuidado do Leonardo Boff, que você citou ao longo da sua fala, e de outros pensadores que entendem, né, a gente nessa simbiose harmônica com a Terra, de uma necessidade harmônica com a Terra, né, eu acredito que a gente precisa tanto debater como mudar a nossa atuação, né? E eu brincava que se a gente não mudar a nossa atuação, as gerações futuras vão enfrentar um troço meio Mad Max, né?
Eu estava sendo sarcástico, mas me parece que o caminho, se a gente não atuar, a gente que, vez por outra, tem umas gotinhas, umas centelhas de consciência, né? A gente vai acabar indo para esse caminho. E aí, eu acredito que foi você, inclusive, que falou no outro encontro, dessa coisa da ética da responsabilidade, né? Como a gente é responsável pelo que vem, né? Para frente da gente. Então, a gente já tem, Lucas, faltam 12 minutos. Se você quiser reiterar alguma coisa nessa linha do que eu estou colocando aqui para você, que eu estou problematizando, fica à vontade que eu vou catar mais questões aqui para te passar. Ou se você viu alguma Não, questão que eu quero comentar. fazer um comentário, professor Levi. Então, Levi, como você bem colocou, essa relação do homem com a terra, essa relação de totalidade. Eu falava no início, citando Spinoza, sobre a teoria das afecções, a importância do afeto, porque o afeto é aquilo que afeta. E esse afeto nos afeta na medida que nós encontramos corpos. Os corpos são todos os entes do mundo. Então, numa espécie de totalidade harmoniosa, nós nos encontramos com o outro. E o outro o é no mundo. O é no mundo. No entanto, a nossa tradição, ela é tão dualística, ela concebe o mundo de uma forma tão dualística que a gente problematiza questões que não fazem parte daquilo que a gente entende, que eu coloco aqui, como o afeto. Por exemplo, eu sou filósofo, e uma das perguntas, assim, muito costumeira na minha vida, essas pessoas perguntam se eu acredito em Deus. Primeiro, que uma pergunta sobre a existência de Deus, ela é uma pergunta muito europeia. É algo do cristianismo. A única religião no mundo que se pergunta sobre a existência de Deus é o cristianismo. O fenômeno do ateísmo é um fenômeno do cristianismo. E nenhum outro povo não cristão, ou não ocidental, para ser mais específico, que não tem influência da cultura ocidental, da cultura burguesa, raramente ele vai se preocupar se Deus existe ou não. E eu percebo o seguinte, então geralmente eu respondo assim. Quando alguém me pergunta sobre a existência de Deus, eu digo que no nosso povo brasileiro, na nossa cultura, fortemente marcada pela cultura indígena, pela cultura negra, a gente não se preocupa se Deus existe ou não. A gente tem uma relação muito afetuosa e muito sentimental com Deus. Tá? Pelo menos eu cresci com a minha mãe pedindo bem sua mãe, Deus te abençoe. É a coisa mais amorosa que nós temos com Deus. É um afeto. A minha mãe certamente não está preocupada se poder provar a existência de Deus ou não. Então, a gente sabe que filosoficamente Deus simplesmente é. Ele não é algo da existência. Ele é algo da essência. Estou dando aqui o exemplo de Deus para tomar o exemplo também do espírito humano. Então, o espírito humano é essa totalidade. E a gente pensar de forma afetuosa a relação que nós temos com o outro, com o mundo, com os entes humanos e não humanos, é um rompimento com a visão de dualidade do mundo. Essa preocupação de colocar tudo dentro de um sistema. Por isso a importância de um pensamento que se paute, que se guie por uma ontologia fundamental, uma ontologia subjetiva, uma ontologia do ser, que olhe o ser humano na sua integração. Isso pode suscitar uma questão. Como colocar todo esse arcabouço teórico na prática? E aí tem alguns autores, você citou agora há pouco Hans Jonas, também o Leonardo Boff, que pensa sobre essa temática, mas temos alguns autores que faz uma proposta prática para essa realidade de rompimento. Inclusive, eu comentei no último encontro. Por exemplo, o Bert Sloterdijk, quando ele pensa a economia dentro desse viés, dessa tradição, da tradição do ser, ele fala da economia da finitude. O que é a economia da finitude? Que para que a gente tenha uma autêntica vida humana, pensando em termos econômicos, basta a gente limitar a nossa produção para algo que a gente utilize na nossa existência.
Né? O Peter Sloterdijk pergunta, ora, por que eu vou produzir bens que eu não vou usar? Dado que eu sou um ser finito, que no Brasil vive em torno de 75 a 80 anos, aqueles mais fortes chegam a 90 anos, e pouquíssimos passam dos 90 anos, por que eu vou adquirir bens e serviços para além da minha existência? Então ele vai defender uma economia da finitude. Isso é a economia do finito. A economia do finito, ela é uma proposta que vem dessa tradição teórica, que leva em consideração o meio ambiente, porque você só vai produzir o que lhe é necessário, você vai viver de forma confortável, mas o que é necessário, você não vai extrapolar os limites. E ela também é contra o direito de herança, né? Somente naqueles casos de extrema urgência. Mas você adquirir bens e riqueza para deixar para os seus filhos, para o Peter Sloterdijk, é você anular a possibilidade do seu filho de se emancipar humanamente. Você retira dele todos os processos de efetivação e emancipação humana. Ou seja, você oferecer para ele algo que ele não conquistou, embora você pense que isso seja uma proteção, não é uma proteção. É você condená-lo, inclusive condená-lo à possibilidade, não quer dizer que isso vai acontecer, mas é uma possibilidade, à futilidade, ao que é fútil. Tá? Então existe, eu estou dando esse exemplo assim, claro, brevemente, de forma assim muito, muito simples, para mostrar que há toda uma estrutura teórica que pensa o mundo a partir dessa tradição que eu estou colocando aqui, que é a tradição da fenomenologia e do existencialismo. Inclusive, eu faço essa proposta em termos de pesquisa de doutoramento, doutorado, na minha tese. Eu faço essa proposta no âmbito da educação, da pedagogia. Uma nova concepção, né, de educação dentro da integração das realidades conectadas, que considera o processo pedagógico como um processo da totalidade, que rompe com certa estrutura de currículo, tá? Por colocar as ciências de forma dividida, então eu aponto uma alternativa, claro, ainda no âmbito muito, muito teórico, mas já com os requisitos de pragmatismo. Então há uma série de pesquisadores no Brasil e também no mundo, embora seja um grupo pequeno, que vai partir dessa tradição, que é uma tradição que quando a gente tem a desenvoltura das questões políticas, e também da reflexão da cidadania e do meio ambiente, a gente tem uma tradição ali que vai para o lado materialista, do Karl Marx, que é extremamente importante do ponto de vista teórico e histórico, e você tem uma vertente ali que vai direcionar o olhar político e cidadão para o pensamento de Nietzsche. Do pensamento de Nietzsche, né, nós vamos ter o surgimento de uma filosofia mais existencial, em Sartre, em Heidegger, em Han Jonas, Hannah Arendt, tem uma tradição política muito específica. Então, tanto uma quanto a outra são importantes. Uma porque nos oferece instrumentos pragmáticos, e a outra porque está o tempo todo dizendo que é preciso a gente modificar o plano do ser para alcançar a emancipação humana. Professor Levi, eu passo a palavra para você. Lucas, vou trazer uma última questão, e aí dela você já pode também fazer as suas considerações finais. Estamos aqui chegando nos 5 minutos finais do nosso encontro, e aí o Emerson colocou aqui, né, a seguinte indagação, ele fala mais ou menos assim: o tipo de pecuária, por exemplo, que a gente tem, e a gente poderia estender, né, isso para, por exemplo, algumas formas de agricultura, a monocultura, o latifúndio, né, nessa perspectiva do latifúndio, nessa coisa extrativista, pesada, tão intensa, né, e isso até que ponto demonstra uma falta de consciência, uma falta de, né, uma ética que é contrária ao meio ambiente. Ele fez essa pergunta que é um tanto didática, né, dá para você até retomar algumas coisas da sua fala. E é isso, Lucas. Muito obrigado pelas colocações, pela colaboração, pela parceria. Acredito que, né, você trouxe de maneira bem acessível uma gama de conhecimentos e de informações da filosofia que nos ajudam a gente a pensar sobre a gente mesmo de uma maneira melhor, né?
até aqui, retomando o próprio Sócrates, quando você traz a questão do conhece-te a ti mesmo, né? Eu, inclusive, quando você falou do Sócrates, eu disse, a gente tem que buscar assumir essa proposta de conhecer-se a si mesmo, mas também conhecer-nos a nós mesmos na nossa relação com a natureza, né? E ressignificarmos isso daí, né? A partir do que você estava colocando, eu ia fazendo uma intervenção ou outra aqui. Então, agradeço mais uma vez e deixo a palavra com você para que você faça as suas considerações a partir ali da questão do Emerson. E, pessoal, muito obrigado mais uma vez pelas contribuições de vocês, pela participação. O curso só é possível porque vocês fazem parte dele, né? Tanto os colaboradores, os professores que idealizaram, que estão aqui dando vida ao curso, como vocês que participam aí com a gente, trazendo questões, interagindo e principalmente multiplicando as ideias, né? Então, Lucas, está contigo. Muito obrigado, companheiro. Tá, eu agradeço, Levi. Emerson, agradeço pela sua colocação. Eu compartilho com vocês de algumas ideias em relação à pecuária, né? A pecuária é uma forma de degradação ambiental. Ela é justificável historicamente nesse momento porque nós criamos um modo de cultura que necessitamos dela para alimentar uma parte dos seres humanos. Mas eu acredito que a pecuária não deveria ser uma atividade permanente. Nós humanos deveríamos, ou pelo menos a pecuária, uma pecuária mais industrial, mais voltada para o mercado internacional. A gente precisa rever questões na pecuária, porque a gente sabe que a pecuária é hoje, inclusive, um dos meios de proliferação de vírus, né? Ela gera problemas de saúde, ela gera problemas ao meio ambiente. A gente depende da pecuária porque nós criamos uma forma de alimentação que ainda não nos permite ter uma alimentação completa sem a pecuária. Então, é preciso investigação, inclusive existem investigações nesse campo para pensar a nossa forma de se alimentar, como a gente suprir a proteína animal, ou de que forma a gente deve usar essa proteína animal. Isso é algo, sim, que deve ser pensado, para que não se torne um problema, não se reverta contra o próprio homem. Isso fica muito claro, por exemplo, quando a gente vê que uma das justificativas para se degradar o meio ambiente no Brasil é a atividade pecuária, né? Justamente para ter pasto para o gado. Então é preciso refletir sobre isso, sim. Alguém citou o Pierre Chardin, A Noosfera, né? É um autor também que eu tenho muita apreciação, sobre essa ideia da integração da totalidade, que inclusive leva em consideração o elemento espiritual do ser humano, lembrando que o elemento espiritual aqui, ele não é um elemento da religião institucional, né? Mas que considera a espiritualidade humana, a atividade de consciência do próprio homem, porque a atividade intelectiva humana é a atividade da psique, é a atividade da alma humana. Então, esse olhar para a alma humana, para o espírito, é extremamente importante para a gente descrever e interpretar a realidade que nós estamos inseridos, pensar o homem nesse contexto. Então é importante todos os elementos, todas as dimensões da vida humana. E a dimensão espiritual é, sim, uma dimensão humana que deve ser levada em consideração. Lembrando que para você ter espiritualidade, você não precisa necessariamente ser adepto de uma religião X ou uma religião Y. A gente tem experiências espirituais e religiosas o tempo todo. Bom, eu, então, quero agradecer novamente ao professor Levi, professor Danilo, a todos que estiveram aqui presentes, que ficaram do início ao fim, aqueles que não puderam entrar por algum problema técnico, ou que tiveram que sair mais cedo. Lembrando que o professor Levi vai disponibilizar a aula, e se alguém tiver interesse, eu tenho alguns livros publicados nesse tema, especificamente o livro A Ciência na Era da Técnica, que eu vou discorrer sobre esse rompimento com o dualismo. Então é um livro curtinho, eu tenho ele disponível em PDF, então eu posso passar para vocês. Também tem um outro livro que trata sobre hermenêutica filosófica, onde eu apresento uma abertura para os processos educativos à luz do pensamento, da fenomenologia e do existencialismo. Basicamente, esses dois livros. A Ciência na Área da Técnica, eu vou discorrer um pouco sobre as questões
ambientais da relação do homem com o meio, né, o ser humano um com o outro no mundo. Então, eu vou colocar lá no grupo, vou deixar disponível. Quem quiser entrar em contato comigo, eu geralmente sou muito acessível, só entrar em contato. Eu já deixei também no outro encontro a minha página no Instagram, me coloco à disposição de vocês. Para mim, é uma experiência um tanto distinta da aula no contexto técnico, né, a aula virtual. Ela não permite a interação humana que a gente tanto deseja, mas é o meio, o instrumento que nós temos nesse momento, também é uma forma de alcançar todos vocês. Então, fica aqui os meus agradecimentos a todos que se fizeram presente nesse momento. Uma boa tarde. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Muito obrigado a todo mundo. Lucas, Danilo, todas as participantes, todos os participantes. Tamo junto, pessoal. Obrigadão, viu?